Agora vamos falar sobre despesas processuais. Despesas processuais é gênero do qual são espécies as custas processuais e os emolumentos. As despesas processuais englobam as custas processuais propriamente ditas, englobam os emolumentos, despesas com traslados, com xerox e outras, honorários periciais, honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, que no processo do trabalho tem toda uma regulamentação específica e muito peculiar. Todas essas despesas, honorários, custas, emolumentos, custas e emolumentos estão previstas minudentemente na CLT, a partir do artigo 789 da CLT, que vai trazer o valor das custas, o percentual para pagamento das custas processuais e também a tabela com os valores dos emolumentos devidos no processo trabalhista na Justiça do Trabalho. Então aqui no quadro, exatamente isso que acabei de dizer, o quadro ilustra exatamente a ideia de despesas processuais como gênero, as custas e os emolumentos como espécies. As custas processuais, elas têm natureza tributária, pessoal. Natureza tributária. São taxas, natureza tributária. Taxas têm uma acepção tributária estrita, trazida pelo Código Tributário Nacional no artigo 77. As custas são despesas devidas em virtude da prestação da atividade jurisdicional pelo Estado juiz. Ok? Na CLT, as custas estão previstas no artigo 789. Nós vamos estudar lá na frente em recurso, vamos nos debruçar sobre as custas, mas já adianto que as custas serão fixadas na sentença, ou melhor, as custas serão de 2% do valor da condenação, no caso de condenação pecuniária pelo juízo trabalhista, ou serão devidas na razão de 2% incidente sobre o valor arbitrado pelo juízo trabalhista naquelas situações em que não é possível estabelecer de antemão com precisão o valor condenatório, ou para as ações de natureza declaratória e de natureza constitutiva, naqueles casos em que não há um valor condenatório em pecúnia previamente definido. Mas o percentual sempre será de 2%, a serem recolhidas tais custas ao final do processo, ou adiantadas caso haja recurso. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Isso no processo de conhecimento. E as custas devidas na fase processo de execução, fase de execução no caso de execução de títulos executivos judiciais, e processo autônomo de execução, que é a execução dos títulos executivos extrajudiciais. Por isso que falamos em fase e em processo. Quando falamos em processo, estamos falando de título executivo extrajudicial. Nesse caso, as custas são previstas no artigo 789A da CLT. E os emolumentos vão estar no 789B, que vai trazer os valores devidos para obtenção pela parte, interesse do requerente, interesse de natureza privada, certidões, traslados, cópias do processo, e aqui também estamos tratando de processo físico, ou no caso das certidões, pedir uma certidão para a vara do trabalho, uma certidão de objeto e pé do processo. Aqui envolve serviços de natureza extraordinária, que fogem da remuneração tida com o pagamento das custas processuais. São os emolumentos. Ok, pessoal? E por fim, para que possamos depois continuar
adentrar na questão das partes e dos procuradores. Para terminar essa parte geral de atos processuais, podemos dizer dessa forma, vamos falar da assistência judiciária gratuita no processo trabalhista. É muito importante esse artigo, pessoal, o 14 da Lei 5584 de 1970. Esse artigo estabelecerá o dever do sindicato em prestar assistência jurídica gratuita aos seus representados. Não só aos filiados, mas aos representados pelo sindicato. E essa assistência judiciária, que se desdobra aí, há vários desdobramentos, um deles é o próprio a assistência jurídica prestada por advogados dos sindicatos. A assistência judiciária cabe sempre que o trabalhador perceber até 2 salários mínimos ou que estiver impossibilitado de arcar com as despesas processuais. Aí basta uma declaração sobre as penas da lei, mesmo que ele perceba mais de 2 salários mínimos. Objetivamente se comprova com a comprovação de renda de até 2 salários mínimos. E também essa assistência judiciária poderá ser deferida pelo juízo se houver declaração de pobreza na acepção jurídica do termo. Ok? A justiça gratuita confere isenção do pagamento das custas e dos emolumentos. Isso está posto no artigo 790, parágrafo 3º da CLT. O novo Código de Processo Civil regula a questão da assistência judiciária gratuita de forma detalhada nos artigos 98 a 102 do novo CPC, e a pergunta é se todos esses artigos se aplicam ao processo do trabalho. A tendência da doutrina, e também o TST já se manifestou na Instrução Normativa 39 de 2016, pela possibilidade de aplicação dessa nova regulamentação do CPC. E uma das novidades é que o novo CPC acolhe um entendimento jurisprudencial majoritário da possibilidade de deferimento dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas. No processo trabalhista também havia um debate jurisprudencial e existia uma certa resistência em admitir a possibilidade de deferimento para pessoas jurídicas, só em casos extremamente excepcionais. Com o novo CPC, a pessoa jurídica poderá comprovar que não tem condição de arcar com os custos do processo. Por exemplo, um empregador doméstico, uma microempresa, uma empresa em situação falimentar, entre outros exemplos possíveis em que o empregador, melhor dizendo, no processo do trabalho, pode requerer o benefício da assistência judiciária gratuita, os benefícios da justiça gratuita. A gratuidade poderá ser parcial para para uma parte das custas ou uma parte dos emolumentos, enfim, restrita a alguns atos processuais, eventualmente uma perícia, um valor de perícia muito alto que a parte não possa arcar. Então, no caso da perícia, poderá haver gratuidade ou poderá ser total, que é mais comum. E também é possível o parcelamento das despesas processuais. O juiz pode permitir, pode acolher pedido para parcelamento. Tudo isso é possível vislumbrar com certa tranquilidade a aplicação no processo do trabalho dessas regras do processo civil. Tudo bem, pessoal? Artigos 98 a 102, recomendo a todos que façam a leitura atenta dos artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil, porque os examinadores gostam, nas bancas de concurso, gostam dessas novidades e gostam de perguntar detalhes referentes à letra da lei. Termino por aqui a aula de atos processuais.
a parte que eu considero como uma parte geral, vários pontos foram trazidos, e prosseguiremos com o estudo das partes e procuradores. Até mais.